E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do último jogo que eu joguei, que foi Metroid de Famicom. Esse negocinho miúdo aqui, que é o Nintendinho japonês, se eu posso falar desse jeito ninguém vai ficar ofendido, mas foi por aqui que começou a geração que a gente curte tanto e realmente foi pra mim a revolução dos games, né? O Metroid de Famicom, ele é de 1986 e ele é um jogo que concebeu uma ideia nova de gameplay, que você pode se deslocar por um mapa, em vez de ser um jogo tradicional de plataforma, e você desloca pelos dois lados. Você tem essa característica que depois virou conhecido como Metroidvania, né? Que é você ter habilidades que você vai adquirindo ao longo do seu percurso na jornada, alcançar áreas que você antes não alcançava porque não tinha tal habilidade, ou matar inimigos, etc, etc, etc. Não é só isso que faz o Metroidvania o que é, mas o conceito começou aqui. E ele é um jogo que foi concebido, teve na equipe de desenvolvimento dele, né? Não como programador, mas estava lá envolvido, que é o Gunpei Yokoi e o Satoru Okada, que são dois nomes muito grandes do mundo dos videogames. Eles foram responsáveis pelos projetos de portáteis, entre eles o mais importante foi o Game Boy, e eles estavam envolvidos no projeto do Metroid. E esse Metroid, uma das características interessantes dele é que ele saiu para Famicom Disk System, que é um acessório que você encaixava embaixo desse carinha aqui e colocava um tipo de cartucho, vamos por assim, mas era um barramento para se comunicar com o Famicom. E nesse disquete, né, que ele funciona através de um disquete em vez de um cartucho tradicional, que eu vou pôr aqui na tela para vocês verem, ele tinha a opção de você salvar o seu progresso. E as fitas, elas não tinham a pilha, né, que a gente conhece desses jogos mais novos, apesar que o Zelda original já tinha pilha também, mas eu só não me lembro de que ano que é, se ele veio antes ou depois do Metroid. Depois eu coloco aqui para saber se eu estou falando besteira ou não. Mas ele foi concebido na forma desses disquetes, que foi uma época que estava faltando microchips, né, para fazer cartucho, componente eletrônico, e o disquete se mostrou uma boa ferramenta. No Japão ele saiu dessa forma em 1986. Como eu não tenho Family Computer ou o Disk System, eu joguei por um Everdrive, né? Não existe cartucho original oficial da Nintendo do Metroid para Famicom, só para NES, que foi lançado em 1987, um ano depois, que é aquele cartuchão cinza, né? Que é como o Metroid ficou mais conhecido, inclusive, né? Nesse cartucho maior, aquela imagem clássica da Samus lá no cartucho. E a versão que eu joguei é a ROM da versão americana, não da versão japonesa. Na versão americana, como não tinha como você salvar o seu progresso, porque como é um disquete, não sei se alguns de vocês nunca ouviu falar em disquete que estão assistindo o jogo, mas assistindo o vídeo, mas para quem viveu na década de 90, 80 e 90 era um acessório muito comum. E você podia salvar nesses disquetes, né? Ele era uma mídia magnética que permitia que você salvasse as coisas. E na versão de NES americano, você tinha os passwords, que você tinha lá que tradicionalmente anotar o ponto que você parou para começar depois que você desligar o console. Vamos lá, falando do jogo em si. O jogo ele já tem características modernas de Metroid. Eu joguei há pouco tempo o Hollow Knight, que é um jogo de Metroidvania bem conhecido. E ele tem o Metroid de 86 já tem as características de jogabilidade e estrutura dos Metroids modernos, o que é muito interessante, né? Você pega toda a jogabilidade e movimentação do mapa é muito boa, e quando você começa o jogo, ele parece uma plataforma. Imagine em 1986 uma criança, né, pegando o jogo e indo se deslocar, né, como uma plataforma comum. Mas daí você já chega logo no começo num ponto onde você não consegue passar desse ponto, porque você precisa ter uma habilidade para passar num espaço estreito lá do jogo. Então você vai automaticamente voltar para trás, e daí você vê que tem uma área que você tem acesso, onde você pega a primeira habilidade, que é a bolinha, né, Morph Ball lá. E essa habilidade permite que você vire uma bolinha e passe por debaixo daquele ponto. Curiosidade, essa habilidade, segundo artigos que eu li,
em entrevistas inclusive, que foi uma muleta técnica, né, dos desenvolvedores para que a Samus pudesse abaixar e passar e ter essa animação de passar por baixo de um ponto, né? Quando eles fizeram a animação, os sprites não ficaram tão bons dela movimentando a baixada, né? Eles falam que não era claro que ela estava abaixada e rastejando. Então eles fizeram uma bolinha lá, o Morph Ball, que virou o símbolo do Metroid, né? Muita gente vai ver Metroid e lembra dessa característica dela virar uma bolinha e se movimentar em espaços pequenos no mapa, né? Se deslocar e tal. E essa é uma das habilidades, né? Você começa com um tiro curto, que não vai muito longe, daí você pega, o tiro vai mais longe, depois você pega um tiro de congelamento, que permite que você pule em cima dos inimigos que estão congelados, para poder pular em áreas mais altas. E inclusive ele permite que você consiga passar a parte final do jogo, onde você enfrenta o inimigo Metroid, né? Que dá o nome ao jogo. Porque se você não congelar e atirar nele, é muito difícil matar esse inimigo e ele rouba a sua energia. Uma das desvantagens que deixa o jogo um pouquinho meio arrastado, mas tem algumas, o jogo não tem mapa, como nos Metroids mais modernos, né, que ajudam você a se deslocar dentro. Então eu, por exemplo, deixa eu pegar aqui, onde que tá? No meu banco de mapas, que eu vou guardando ao longo dos anos de gameplay, ele tem um mapinha. Ele não tem mapa no jogo, então eu usei um mapa guia para o jogo não demorar 408 horas para você se encontrar. Porque os biomas são muito parecidos nesse primeiro Metroid, devido à limitação de hardware, né, da época, né? Você não conseguia ter muitas variações, então você tinha que reaproveitar os sprites toda hora. Então o mapinha ajuda. Esse aqui foi meu amigo Denis que mandou. E me ajudou pra caramba. Ainda vou fazendo as anotações. Aqui não dá pra pular, aqui eu preciso de alguma habilidade pra quebrar uma parede, assim por diante. Então, você usa o mapa, fica o jogo mais curto. Os inimigos não são tão difíceis, eles só dependem de algumas estratégias para você matar eles, que você precisa decorar, né? Como aquela mecânica clássica de jogo mais antigo, né? Os novos tem também, né? Pensando em Souls-like, que você precisa saber o que o inimigo faz, como ele se comporta, para entender o padrão, e daí fica simples. Os inimigos em si não são tão difíceis não de decorar, de matar, né? Assim como os chefes, eu não achei, são 2 chefes só que tem no jogo, o Ridley e o Craig, eu não lembro, eu sou horrível para nome, tá, povo? Cadê o chefe? E Great, né? São os 2 subchefes, que são ok, eles têm um padrãozinho lá que você decora, e se você tiver o raio congelante, fica bem mais fácil de matar eles. E daí, matando esses 2 inimigos, você tem acesso à área principal, lá onde está o chefão, para valer. Mas o jogo em si não é tão difícil. Ele não é voltado na dificuldade para fazer o jogo longo. Ele usa o mapa extenso e cheio de meio labiríntico para o jogo se alongar para valer. Outra coisa que deixa o jogo mais longo, né? Lembrando, esses jogos tinham que durar para valer a pena. O jogo, para ser mais longo, eles também usam essa questão de você, ao longo da gameplay, você vai coletando tanques de energia. Indiferente do Mario, que você leva uma, duas ou 3 pancadas e morre, esse jogo você tem uma life bar, né, uma barra de energia, que começa pequena e ao longo do game você vai pegando os tanques de energia e ela vai ficando maior. E daí você consegue sobreviver mais tempo dentro do universo do jogo. Quando você morre e acaba toda a sua energia, você volta do começo da área que você estava, né, do bioma que você estava, mas você tem uma energia muito curtinha. Então você tem que farmar matando inimigos, porque esses inimigos vão te fornecer mísseis e energia para aumentar a sua barra. Aí você tem que ficar lá um tempão farmando para poder encher tudo e voltar a gameplay. Onde você morre, você volta no começo da área. Então se você estivesse quase no fim, por exemplo, matando um chefe, não importa, você volta lá atrás e tem que percorrer todo o caminho de novo para poder matar o inimigo, né? Então os itens são aleatórios que você mata, então tem inimigo que fornece energia e míssil, tem inimigo que não, que você também começa com os mísseis baixos quando você morre. Você gasta um tempão lá para depois matar o inimigo, para chegar na área que você estava, matar o chefe, seja o que for. Então isso deixa o jogo um pouquinho arrastado, é daí que vem o prolongamento desse jogo.
Então você fez tudo, encontrou tudo. Tem áreas também escondidas, né? Que você tem que ir experimentando atirar para todo lado, explodir bomba para todo lado. Tem uma bombinha que você joga também no jogo que explode no chão, que a Samus não atira para baixo. Não atira para baixo. Você atira para frente, para o alto e para baixo, você tem que usar essas bombinhas aí para poder matar os inimigos. E é só quando você se desloca para frente, a Samus solta essas bombinhas atrás, né? E é meio chato isso aí de vez em quando. O chefe final, que é a Mother Brain, ele não é tão difícil. Difícil é as câmaras que você precisa ultrapassar para poder matar o chefe final. São vários blocos, várias câmaras que você tem que destruir umas paredes que elas se reconstituem conforme você atira nelas. Então se você atirar e cair do espaço onde você estava atirando, ela vai se formar de novo, então você tem que atirar de novo. E lógico, não é só atirar nas paredes, tem os fandangos voadores que te derrubam, tem tiros, e numa parte final você tem um chão de lava também que te ajuda a morrer. Então você tem que chegar lá com os tanques de energia cheio. Chegando lá, você atira no inimigo, que dá um trabalho, você não consegue da primeira vez. Eu não consegui, pelo menos tentei várias vezes. Daí quando você derrota ela, ainda não acabou o jogo. Você acha, putz, matei. Não, você tem que subir um lugar lá, que tem umas plataformas que não são fáceis. Toda hora você fica caindo delas. Porque o pulo da Samus, você se desloca no ar, né? Quando você pula. Ele não é seco. E quando você tem uma habilidade, que é a habilidade de invencibilidade, esse pulo ele fica meio sinistro para você acertar. E as plataformas são estreitas. Então na primeira vez eu perdi, porque eu não consegui chegar no fim dessa área a tempo. No cronômetro, que não lembro se eu falei. E daí já zerou o cronômetro, eu faleci. E daí eu precisei fazer tudo outra vez. Zerando o jogo, a Samus sai lá do lugar que ela tava, né? Da jornada, né? Se não me engano é Ziggs o nome. Eu não lembro se é uma nave ou um planeta. Eu nunca fui muito bom para roteiro de game, tá? Principalmente esses jogos mais antigos. E daí você vê que a Samus era Samus. Porque em 1986, quando o jogo foi lançado, o personagem principal, mesmo nos manuais, não se sabia, ele era tratado como fosse um homem, né? E é engraçado isso. E daí quando chega no final, a Samus tira o capacete, né, o personagem, e a gente vê que era uma mulher, era um protagonista mulher, né? Que não era muito comum na época. E o jogo tem se eu não me engano, 3 finais diferentes, e cada final você tem o personagem principal com menos armadura, o que hoje não seria muito politicamente correto. Mas é parte do que era o jogo na época, né? E é muito difícil você zerar nesses tempos curtos. Eu não consigo, com certeza. Mesmo utilizando mapa, recurso e tal, o jogo fica bem longo. Eu devo ter demorado umas 6 horas, eu acho, para zerar o jogo, acredito. E esses zeramentos, para você conseguir que a Samus não tire só o capacete, você precisava zerar ele em um período muito curto. Eu não lembro exatamente quanto tempo é. Eu vou colocar aqui para vocês verem quanto tempo é para cada tipo de zerada, e realmente você tem que ser muito habilidoso para conseguir isso, porque ainda você tem que, para você chegar no chefe final, você tem que matar os 2 chefes, teoricamente, para poder alcançar lá uma plataforma que aparece. Eu sei que existe, porque eu li, um jeito de você atrair o inimigo para essa sala e conseguir congelar ele, se eu não me engano, e pular para essa área sem utilizar a plataforma. Mas não me parece algo muito fácil. Daí você zera num período mais curto. Mas daí você vai zerar o jogo com quase nenhuma habilidade também, né? Que toma tempo você coletar esses pontos de habilidade. E não sei se vale tanto a pena assim. Pra mim não, né? Que eu gosto mesmo de jogar e curtir o game. Mas pra quem gosta aí dessa pegada de zerar rapidinho, é uma tentativa, um desafio de fazer isso. Beleza? Esse aí foi o review do Metroid. Batendo um papo aqui com vocês, né? Não é bem o review. A minha experiência com o jogo, que eu gostei e entendi nesse momento na sala aqui com vocês, sentado no meu tapete. Beleza? Um bom café para todos. Quem gostou aí, curte, se inscreva, compartilha as coisinhas básicas de tudo. Beleza? Um abração, tudo de bom, até a próxima.